Na madrugada de 15 de outubro de 2025, no Hospital Central de Dois Irmãos, Eduardo Martins Ômega segurava a mão febril do filho de 5 anos enquanto os médicos corriam com a maca pelos corredores. Seu coração martelava contra o peito, sabendo que o formulário de admissão já revelara o segredo que mantivera escondido por meia década. A identidade do pai alfa do menino. Henrique Vasconcelos, herdeiro do poderoso clã Vasconcelos, de quem Eduardo fugira após descobrir um escândalo corporativo. O cheiro de desinfetante misturado à ansiedade saturava seus sentidos enquanto monitores apitavam. Entre o medo pela vida do filho e o terror de ser encontrado, Eduardo permitiu que o hospital contatasse o pai alfa. Esta é a história de como 5 anos de fuga desmoronaram em uma única noite de emergência. Inscreva-se agora para descobrir como um Ômega enfrenta o passado quando a verdade se torna questão de vida ou morte para seu filho. Eduardo Martins tinha feito de tudo para apagar seu rastro. Por 5 anos, vivera nas sombras, mudando de cidade em cidade, criando Miguel, seu filho alfa, longe dos olhares do pai biológico e do poderoso clã Vasconcelos. Seu último refúgio era Dois Irmãos, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, distante de São Paulo, onde a influência do clã era forte. A vida que construíra ali era modesta, mas estável. Trabalhava como tradutor freelancer, o que lhe permitia trabalhar de casa e cuidar de Miguel. E, acima de tudo, tinha paz. Paz para criar seu filho longe do drama, das ameaças e da influência potencialmente tóxica de Henrique Vasconcelos. Até aquela noite. Miguel tinha começado a apresentar sintomas de febre forte na tarde anterior. Eduardo deu ao filho remédio e monitorou a temperatura. Mas a febre subiu, vieram manchas vermelhas na pele e a respiração difícil. Por volta da 1 da madrugada, quando Miguel começou a ter dificuldade para respirar, Eduardo soube que não poderia esperar. Embrulhou o filho em um cobertor, pegou a bolsa de emergência e chamou um táxi para o hospital. No carro, com o filho ardendo em febre contra seu peito, Eduardo sentiu o peso das decisões que tomara ao longo dos anos. "Respire, filho. Vai ficar tudo bem", sussurrou no ouvido de Miguel, enquanto o táxi cortava as ruas desertas da madrugada. Mas não era apenas pela saúde do filho que seu coração acelerava. Era pelo que viria depois. Pela inevitável revelação que 5 anos de preparação não conseguiriam impedir. No hospital, a recepcionista pediu documentos e preencheu formulários. Perguntou sobre alergias, histórico médico familiar. Eduardo respondeu automaticamente. Mas então veio a pergunta que temera durante tantos anos. Informações do pai? Eduardo hesitou. Podia mentir, como fizera tantas vezes antes. Mas e se Miguel tivesse algo genético? E se os médicos precisassem de informações para tratá-lo? Henrique Vasconcelos, respondeu finalmente. Mas ele não está presente na vida do meu filho. O olhar da recepcionista Beta mudou sutilmente. Reconhecimento. O nome Vasconcelos carregava peso, mesmo a milhares de quilômetros de São Paulo. Precisaremos de um contato de emergência além do seu, ela disse, o tom profissional, mas Eduardo percebeu a mudança. O sistema estava registrando tudo. Formulários eletrônicos significavam bases de dados. Bases de dados significavam rastros. Uma enfermeira alfa chamou seu nome. Miguel foi levado para dentro. Sua respiração cada vez mais laboriosa. Manchas vermelhas se espalhando pelo corpo. Suspeitamos de uma reação alérgica grave, explicou o médico Beta, depois de um exame rápido. Você sabe se ele é alérgico a algo? Eduardo balançou a cabeça, sentindo-se impotente. Não que eu saiba. Ele nunca teve reações assim antes. E o histórico familiar? Alergias do lado do pai? Novamente, aquela hesitação. Não sei. O médico o olhou com uma mistura de compreensão e urgência. Precisaremos fazer testes, mas vamos começar o tratamento imediatamente. A condição dele está se agravando rapidamente. As próximas horas foram um borrão de atividade. Miguel foi levado para uma sala de tratamento intensivo. Medicamentos foram administrados.
Monitores foram conectados. Eduardo permaneceu ao lado da cama, segurando a pequena mão do filho, enquanto enfermeiras e médicos entravam e saíam do quarto. Foi só quando a respiração de Miguel finalmente começou a estabilizar, quando as manchas começaram a diminuir e a febre a ceder, que Eduardo permitiu-se relaxar um pouco. Sentou-se na cadeira ao lado da cama hospitalar, exausto. Seu filho dormia agora, o peito subindo e descendo em um ritmo mais regular. Uma enfermeira beta entrou silenciosamente no quarto, checando os monitores. Ele está melhor, disse ela com um sorriso gentil. O doutor acredita que foi uma reação alérgica a um medicamento? Você disse que deu algo para a febre? Eduardo assentiu, mencionando o nome do remédio de venda livre que tinha em casa. Vamos fazer mais testes quando ele acordar, mas parece que seu filho pode ter desenvolvido uma alergia a um dos componentes, ela explicou. Acontece às vezes, especialmente em crianças alfa. Seus sistemas imunológicos são mais reativos. Eduardo assentiu novamente, grato pela informação, mas sentindo o cansaço pesar sobre seus ombros. A enfermeira pareceu perceber e sugeriu que descansasse no pequeno sofá da sala. Eduardo aceitou relutantemente, sabendo que precisava recuperar suas forças. Só quando se deitou foi que os eventos da noite o atingiram por completo. O formulário. O nome de Henrique. A base de dados do hospital. 5 anos de fuga, e agora era questão de tempo. Os sistemas médicos eram interligados, as informações fluiriam, e o clã Vasconcelos tinha recursos. Se quisessem encontrá-los, agora saberiam por onde começar. Eduardo fechou os olhos, tentando acalmar o coração acelerado. Amanhã, pensou. Amanhã pensaria em um plano. Amanhã decidiria se fugiriam novamente ou se era hora de enfrentar o passado. Agora, seu filho precisava dele forte e descansado. Quando Eduardo despertou, Miguel dormia pacificamente, seu estado muito melhor que na noite anterior. Uma leve batida na porta chamou sua atenção. O médico beta da noite anterior entrou, acompanhado de uma médica ômega que Eduardo não reconheceu. Bom dia, Sr. Martins, cumprimentou o médico. Os sinais vitais estão estabilizados e a reação alérgica está sob controle. Quando poderei levá-lo para casa? Perguntou Eduardo. Gostaríamos de mantê-lo em observação por mais um dia, respondeu o médico. Reações como essa podem ter recidivas. A médica ômega se apresentou como doutora Clara Mendes, imunologista. Gostaria de fazer alguns testes adicionais para identificar o que causou a reação. Isso ajudará a prevenir episódios futuros. O médico beta mencionou o histórico familiar. Notamos que você preencheu desconhecido em várias sessões relacionadas ao pai alfa da criança. Eduardo sentiu a tensão voltar aos seus ombros. Sim, Nós não temos contato com ele há muitos anos. A doutora Mendes olhou para ele com gentileza. Entendo a situação delicada, mas informações genéticas podem ser cruciais em casos como este. Se houver qualquer histórico de alergias na família paterna, precisamos saber. Não tenho essas informações, respondeu Eduardo. Existe a possibilidade de entrarmos em contato com o pai para obter o histórico médico? Seria apenas para fins médicos? Garantimos total discrição. O pânico tomou conta de Eduardo. Absolutamente não, disse, com mais firmeza do que pretendia. Por favor, entenda. Há complicações. É melhor fazermos todos os testes necessários sem envolvê-lo. Os médicos concordaram relutantemente, prometendo fazer o possível com as informações disponíveis. Depois que saíram, Eduardo sentou-se ao lado de Miguel, a mente acelerada. Precisava de um plano. Fugir novamente? Recomeçar do zero em outra cidade? Seus pensamentos foram interrompidos quando Miguel despertou. Pai? Chamou o menino com voz fraca. Estou aqui, filho. Como está se sentindo? Melhor, respondeu Miguel, olhando ao redor confuso. Onde estamos? No hospital. Você teve uma reação alérgica, mas está melhorando agora. Logo poderemos ir para casa. Miguel assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação.
Aos 5 anos, ainda aceitava facilmente as palavras do pai Ômega. Eduardo sabia que essa confiança incondicional não duraria para sempre. Um dia, Miguel faria perguntas mais difíceis. Perguntas sobre sua origem, sobre o pai que nunca conheceu. Enquanto Miguel dormia novamente após o almoço, Eduardo aproveitou para checar seu telefone. Vários e-mails de trabalho não respondidos, algumas mensagens de Luísa, sua vizinha Beta que cuidava de Miguel ocasionalmente. O telefone vibrou, com uma notificação de uma aplicação de notícias. Era um alerta sobre o clã Vasconcelos. Com o coração acelerado, Eduardo abriu a notificação. Era uma matéria sobre um novo megaprojeto imobiliário, anunciado pelo Grupo Vasconcelos em São Paulo. Na foto principal, lá estava ele, Henrique Vasconcelos, impecável em seu terno escuro, sorriso confiante para a câmera, enquanto apertava a mão do prefeito durante a cerimônia de lançamento. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ver aquele rosto que um dia conhecera tão bem. Henrique parecia exatamente o mesmo, como se os 5 anos não o tivessem afetado em nada. Rico, poderoso, respeitado. A matéria mencionava o solteiro mais cobiçado de São Paulo, o que significava que Henrique nunca havia se casado depois que Eduardo desapareceu. Isso o surpreendeu. Com a pressão do clã para produzir herdeiros legítimos, esperava que Henrique tivesse encontrado outro ômega adequado anos atrás. Eduardo fechou a notícia rapidamente, como se o simples ato de olhar para a foto de Henrique pudesse revelar sua localização. Era irracional, mas 5 anos de paranoia haviam deixado marcas profundas. O restante do dia passou lentamente. Eduardo permaneceu ao lado de Miguel, ajudando-o a comer, contando histórias, assistindo desenhos na pequena televisão do quarto. Os médicos confirmaram que, se tudo continuasse bem, receberiam alta no dia seguinte. Eduardo deveria ter ficado aliviado, mas a ansiedade só aumentava com a perspectiva de sair do hospital e enfrentar o que quer que estivesse esperando lá fora. Quando o quarto finalmente ficou silencioso, exceto pelo bip suave dos monitores e a respiração de Miguel, Eduardo permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentado na penumbra, observando o filho dormir, deixou que as lágrimas silenciosas que estivera segurando o dia todo finalmente caíssem. 5 anos de vigilância constante, de olhar por cima do ombro, de construir uma vida nas sombras. Tudo para proteger seu filho do mundo que Eduardo havia deixado para trás. Um mundo de poder, privilégio e política de clãs, onde ômegas eram valorizados principalmente por sua capacidade de dar herdeiros fortes, e onde escândalos eram enterrados com a mesma eficiência com que contratos milionários eram fechados. Eduardo ainda se lembrava da noite em que descobrira a verdade sobre o Império Vasconcelos. Trabalhava como assistente executivo na empresa. Era assim que conheceu Henrique. O romance entre eles fora intenso e secreto, a pedido de Henrique, que temia a desaprovação do pai. Quando Eduardo engravidou, esperava que Henrique enfrentasse o pai. Em vez disso, Henrique entrou em pânico. Não pela gravidez, mas pelo timing. O Grupo Vasconcelos estava fechando um acordo governamental bilionário. Apenas mais alguns meses, Henrique havia prometido. Depois contaremos a todos. Eduardo concordou. Mas então descobriu documentos que não deveria ter visto. Provas de subornos, fraudes, lavagem de dinheiro. Quando confrontou Henrique, viu uma frieza calculista que nunca havia visto antes. Henrique não negou nada, explicando como Eduardo agora estava envolvido e precisaria manter silêncio. É assim que o mundo funciona, havia dito. Nosso filho será parte disso um dia. A ideia de seu filho crescendo naquele ambiente horrorizou Eduardo. Mas o decisivo foi quando um jornalista investigativo sofreu um acidente de carro logo após Eduardo mencionar seu nome a Henrique. Eduardo nunca conseguiu provar o envolvimento de Henrique, mas a coincidência era perturbadora. O medo se instalou pelo filho que carregava. O que aconteceria se um dia ele fosse inconveniente para o clã? Naquela mesma noite, Eduardo desapareceu. Usou suas economias para construir uma nova identidade, movendo-se constantemente durante a gravidez. Desde então, viviam como nômades. Até agora.
Eduardo enxugou as lágrimas, olhando para o filho adormecido. Miguel merecia mais do que uma vida de fuga perpétua. Merecia estabilidade, amigos, uma comunidade. Talvez. Talvez tivesse chegado a hora de parar de correr. Mas antes que pudesse considerar seriamente essa possibilidade, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Eduardo esperava ver uma enfermeira fazendo a ronda noturna, mas quem entrou foi um homem beta de terno escuro. Expressão séria, postura formal. Senhor Eduardo Martins? Perguntou o homem em voz baixa, claramente tentando não acordar a criança. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Sim? O homem deu mais um passo para dentro do quarto. Meu nome é Ricardo Mendes, assessor jurídico do clã Vasconcelos. Precisamos conversar sobre uma questão urgente. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Eduardo. 5 anos. 5 anos de fuga e precauções. E bastou uma noite, um formulário hospitalar, para que tudo desmoronasse. Como? Como nos encontrou? Eduardo finalmente conseguiu perguntar. O sistema de saúde notifica automaticamente pais registrados em casos de internação de menores. O nome de Henrique Vasconcelos está na certidão de nascimento do menino. Foi surpreendentemente simples. Eduardo fechou os olhos por um instante. Claro que seria algo tão básico, tão burocrático. Toda a sua paranoia, todas as precauções elaboradas, e no final foi derrotado por um procedimento hospitalar padrão. O que você quer? Perguntou finalmente. Senhor Vasconcelos solicita uma reunião, respondeu Ricardo. Ele está a caminho neste momento. Seu jato particular pousará em aproximadamente 2 horas. A notícia atingiu Eduardo como um soco físico. Henrique? Aqui? Tão rápido? Não, disse Eduardo, levantando-se. Não vou permitir isso. Ele não tem direito... Na verdade, senhor Martins, interrompeu Ricardo, seu tom permanecendo profissional. Como pai registrado da criança, ele tem direitos legais consideráveis. Mas não estou aqui para discutir aspectos jurídicos ou fazer ameaças. Estou aqui porque Henrique Vasconcelos gostaria de ver seu filho, que está hospitalizado. E acredito que seria melhor para todos se este encontro ocorresse de forma civil. Eduardo sentiu-se encurralado. Ele vai arrancar meu filho de mim? Perguntou, odiando a vulnerabilidade em sua própria voz. Ricardo pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Não estou autorizado a discutir as intenções do Sr. Vasconcelos, além do desejo dele de ver o menino. Mas posso garantir que nenhuma ação legal foi iniciada nesse sentido. Preciso pensar, disse Eduardo. Preciso de tempo. Entendo, respondeu Ricardo, movendo-se em direção à porta. Estarei no saguão do hospital. Quando o Sr. Vasconcelos chegar, virei informá-lo. Se posso oferecer um conselho pessoal, colaboração tende a produzir resultados melhores que confronto em situações como esta. Com isso, o assessor saiu, deixando Eduardo sozinho com seu filho adormecido e uma decisão impossível. Poderia pegar Miguel agora e desaparecer na noite antes que Henrique chegasse? Mas para onde iriam? O menino ainda precisava de cuidados médicos, e agora que o clã Vasconcelos o havia localizado, para onde quer que fossem, eles encontrariam. As 2 horas seguintes foram as mais longas na vida de Eduardo. Sua mente corria por diferentes cenários. O tribunal daria preferência a um pai ômega solteiro ou a um alfa poderoso de um clã influente? E mesmo que ganhasse na justiça, o clã Vasconcelos respeitaria a decisão? Quando a porta do quarto finalmente se abriu novamente, não era o assessor beta que entrava. Era Henrique. Eduardo o reconheceria em qualquer lugar. O mesmo porte imponente, os mesmos olhos escuros, o mesmo rosto de traços fortes que Miguel começava a desenvolver. Por um longo momento, os dois apenas se olharam. O silêncio rompido apenas pelo bip dos monitores e a respiração de Miguel. Eduardo, Henrique finalmente falou, sua voz grave e controlada.
Eduardo não respondeu. Em vez disso, posicionou-se entre Henrique e a cama, uma barreira física entre pai e filho. Não estou aqui para causar problemas, disse Henrique, mantendo a voz baixa. Vim assim que recebi a notificação do hospital. Como ele está? A pergunta, tão normal, tão preocupada, pegou Eduardo de surpresa. Parte dele esperava acusações, ameaças, não uma simples demonstração de preocupação parental. Ele está melhor, respondeu finalmente. Foi uma reação alérgica severa. Eles conseguiram controlar. Henrique assentiu, seu olhar desviando-se para a pequena forma adormecida na cama hospitalar. Seu rosto suavizou visivelmente. É ele? Perguntou Henrique, a voz quase um sussurro. Meu filho? A pergunta atingiu Eduardo no peito. Não havia como negar. Miguel era a imagem do pai. Os mesmos traços, o mesmo formato do rosto. Sim, admitiu Eduardo. Miguel, ele tem 5 anos. Henrique deu um passo hesitante em direção à cama, mas parou quando viu Eduardo tensionar-se. Em vez de insistir, recuou. Eu procurei por vocês, disse, mantendo a voz baixa. Por anos, você desapareceu completamente. Esse era o objetivo? Respondeu Eduardo, um toque de amargor escapando em sua voz. Por quê? Perguntou Henrique, e a aparente sinceridade em sua pergunta quase fez Eduardo rir. Você sabe por quê? Não, Eduardo, eu não sei, respondeu Henrique, frustração em sua voz. Um dia você estava lá, esperando nosso filho, dizendo que me amava, e no dia seguinte desapareceu sem deixar rastros. O que aconteceu? Descobri a verdade sobre você, sobre sua família, sobre como vocês fazem negócios. Vi os documentos, Henrique, as propinas, as fraudes. E então, aquele jornalista que estava investigando sua empresa morreu em um acidente. Um dia depois de eu mencionar a você que ele havia me procurado. O rosto de Henrique se transformou com uma mistura de choque e dor. Você acha que eu tive algo a ver com isso? Perguntou, a voz quase inaudível. Não sei o que pensar, respondeu Eduardo honestamente. Só sei que tinha medo. Não por mim, mas pelo nosso filho. Medo de que ele crescesse naquele mundo, aprendendo que poder e dinheiro estão acima da lei. Ou pior, medo de que um dia, se ele se tornasse inconveniente para os negócios da família. Eduardo não conseguiu terminar a frase. O horror no rosto de Henrique dizia que ele havia entendido. Você achou que eu poderia? Que nós poderíamos ferir nosso próprio filho? A voz de Henrique estava repleta de incredulidade e dor. Eduardo não respondeu diretamente. O que você teria feito se eu tivesse contado o que descobri? Se tivesse ameaçado ir à polícia? Eu teria tentado convencê-lo a não fazer isso, admitiu Henrique. Tentaria proteger a empresa, a família, mas não desse jeito, Eduardo. Nunca desse jeito. Um pequeno movimento na cama hospitalar interrompeu a conversa. Miguel estava se mexendo, seus olhos começando a se abrir. Pai, chamou o menino sonolento, olhando confuso para Eduardo. Eduardo imediatamente foi até a cama, colocando a mão na testa do filho. Estou aqui, filho. Como está se sentindo? Com sede? Respondeu Miguel, esfregando os olhos. Eduardo pegou um copo de água e ajudou o filho a beber. Só então Miguel percebeu a presença de outra pessoa no quarto. Seus olhos, tão parecidos com os de Henrique, fixaram-se no estranho parado a alguns metros de distância. Quem é você? Perguntou com a franqueza direta de uma criança. Eduardo congelou, sem saber o que fazer. Não estava preparado para este momento. Henrique também parecia incerto, olhando de Miguel para Eduardo, claramente esperando algum sinal sobre como proceder. Eu sou um amigo do seu pai, respondeu finalmente Henrique. Miguel examinou Henrique com curiosidade. Você parece comigo? Observou, com a perspicácia surpreendente que às vezes as crianças demonstram. O comentário fez algo quebrar dentro de Eduardo.
Aquele era o momento que sempre temera e, ao mesmo tempo, secretamente sabia que um dia chegaria. Miguel estava crescendo, começando a fazer observações, perguntas. Logo entenderia que, diferentemente das outras crianças, ele não tinha dois pais, ou um pai e uma mãe. Tinha apenas Eduardo. Miguel, disse Eduardo, sentando-se na beirada da cama. Este é. Ele hesitou, olhando para Henrique, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Henrique deu um pequeno aceno, encorajando-o. Este é Henrique, continuou Eduardo, cada palavra dolorosa. Ele é seu outro pai. Os olhos de Miguel se arregalaram. Meu outro pai! Como o pai de Júlia, que mora em outra casa. Eduardo assentiu, grato pela simplificação que só uma criança poderia oferecer. Algo assim, sim. Miguel olhou para Henrique com nova curiosidade. Onde você estava? Por que nunca veio nos visitar? A pergunta inocente pesou no quarto. Eduardo viu Henrique lutar com as palavras. Eu não sabia onde vocês estavam, respondeu Henrique finalmente. Perdi contato com seu pai por um tempo, mas estou muito feliz de conhecê-lo agora, Miguel. Miguel pareceu considerar isso. Depois de um momento, perguntou. Você vai morar com a gente agora? Não, filho, respondeu Eduardo gentilmente. Henrique mora em outra cidade, muito longe daqui. São Paulo, acrescentou Henrique. Fica a muitos quilômetros daqui. Miguel assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação geográfica. Podemos visitar você lá? Henrique olhou para Eduardo, sem saber como responder. Acho que você precisa descansar mais um pouco, Miguel, disse Eduardo, desviando a conversa. Amanhã conversamos mais, ok? Para alívio de Eduardo, Miguel bocejou e assentiu. Tá bom, mas depois quero saber mais sobre meu outro pai. Claro, filho, concordou Eduardo, ajustando os cobertores. Henrique deu um passo para trás. Vou esperar lá fora, disse baixinho para Eduardo. Quando ele adormecer novamente, poderíamos conversar. Eduardo hesitou. Parte dele queria recusar, mandar Henrique embora, voltar ao status quo. Mas sabia que era impossível. A caixa de Pandora estava aberta. Miguel sabia da existência do outro pai agora. Tudo bem, concordou finalmente. Esperarei no corredor quando ele adormecer. Levou cerca de 20 minutos para Miguel adormecer novamente. Depois de verificar que o filho estava confortável, Eduardo saiu para o corredor, onde Henrique esperava, apoiado contra a parede, o rosto uma máscara de emoções contidas. Ele é incrível, disse Henrique quando Eduardo se aproximou. Parece tão inteligente, tão perceptivo. Ele é, confirmou Eduardo, permitindo-se um pequeno momento de orgulho parental. E tem um coração enorme. O que você quer, Henrique? Perguntou Eduardo finalmente. Por que veio até aqui? Porque meu filho está no hospital, respondeu Henrique simplesmente. E porque finalmente encontrei vocês depois de 5 anos procurando. Eduardo cruzou os braços defensivamente. E agora? Qual é seu plano? Vai nos arrastar de volta para São Paulo? Exigir a guarda? Usar o poder do seu clã para tirar Miguel de mim? Henrique pareceu genuinamente magoado com as acusações. Não, Eduardo. Não vou fazer nada disso. Então o quê? Henrique suspirou profundamente. Eu só quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele. De alguma forma. Não estou pedindo que você mude sua vida inteira, ou que confie em mim imediatamente. Só estou pedindo uma chance. Eduardo estudou o rosto do Alfa, procurando sinais de manipulação. Mas tudo o que via era um homem exausto, pedindo para conhecer o filho. Você ainda está no comando do Grupo Vasconcelos? Perguntou Eduardo. Sim e não, respondeu Henrique. Meu pai se aposentou há 2 anos, assumi a presidência, mas ele hesitou. Muitas coisas mudaram. Como o quê? Como o fato de que, 3 meses depois que você desapareceu,
Eu fui à Polícia Federal com provas de todas as irregularidades que meu pai havia cometido ao longo dos anos. A declaração pegou Eduardo completamente de surpresa. Você o quê? Entreguei tudo, disse Henrique. Depois que você sumiu, comecei a questionar tudo. Reexaminei os documentos, investiguei a morte do jornalista. Meu pai estava envolvido em corrupção. E quanto ao jornalista? Foi meu pai. Ele ordenou, sem meu conhecimento. Eduardo sentiu a cabeça girar com as revelações. Seu pai está preso, então? Não, admitiu Henrique. O acordo de leniência exigia que ele se afastasse da empresa e pagasse multas significativas, mas ele evitou a prisão devido à idade avançada e problemas de saúde. E você ainda dirige a empresa? Henrique assentiu. Sim, mas de uma forma completamente diferente. Passei os últimos 5 anos tentando limpar o nome Vasconcelos, mudar a cultura da empresa. Eduardo estava tendo dificuldade em processar tudo. O Henrique que conhecera 5 anos atrás teria feito qualquer coisa para proteger o império da família. Por que faria isso? Perguntou Eduardo, ainda cético. Arriscar tudo assim? Porque quando você desapareceu, percebi que havia perdido as 2 pessoas mais importantes da minha vida por causa de uma empresa construída sobre mentiras. Percebi que não poderia criar meu filho em uma família com esse legado. Havia uma sinceridade na voz de Henrique que Eduardo não conseguia ignorar. Ainda assim, anos de desconfiança não desapareceriam com algumas palavras. Mesmo que seja verdade, disse Eduardo, isso não muda o fato de que desapareci por uma razão. Tinha medo, Henrique? Eu sei, respondeu Henrique, a voz baixa. E não posso culpá-lo por isso. Só posso pedir que me dê a chance de mostrar que não sou mais aquela pessoa. Eduardo olhou para a porta fechada do quarto onde Miguel dormia. A vida de fuga havia sido difícil. O que você está propondo? Perguntou Eduardo. Nada drástico, respondeu Henrique. Só visitas, tempo com ele, a chance de conhecê-lo. Podemos estabelecer limites, regras. Mas era uma proposta razoável. Mais razoável do que Eduardo esperava. E embora tudo dentro dele gritasse para continuar protegendo Miguel, mantendo-o longe do mundo dos Vasconcelos, outra parte, a parte que via a alegria nos olhos do filho ao descobrir que tinha outro pai, sabia que não poderia negar isso a Miguel para sempre. Vamos devagar, disse Eduardo. E se perceber qualquer sinal de que isso está prejudicando Miguel, ou se sentir que você está tentando nos manipular? Entendo, interrompeu Henrique. É tudo o que estou pedindo. Uma chance. Eduardo assentiu, ainda não totalmente convencido, mas disposto a tentar. Por Miguel. Ele recebe alta amanhã, se tudo correr bem. Posso visitá-los depois disso? Conhecê-lo adequadamente? Quando ele estiver se sentindo melhor? A ideia de Henrique sabendo onde moravam ainda deixava Eduardo desconfortável. Podemos nos encontrar em um lugar público primeiro. O parque perto de casa, talvez? Henrique assentiu, aceitando os termos sem hesitação. Claro, como você preferir. Na manhã seguinte, Miguel estava muito melhor. Quando o médico fez a ronda matinal, confirmou que poderiam receber alta após o almoço. E temos que ter muito cuidado com esse remédio específico no futuro, explicou o médico, mostrando a Eduardo a lista de componentes aos quais Miguel era alérgico. Eduardo assentiu, guardando cuidadosamente o papel. Durante toda a explicação médica, estava consciente da agitação de Miguel na cama. Meu outro pai vai voltar hoje, e perguntou Miguel assim que o médico saiu. Eduardo sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos do filho. Sim, ele disse que virá mais tarde para vê-lo. Os olhos de Miguel se iluminaram. Ele vai morar perto da gente agora? Não, filho. Eduardo explicou gentilmente. Ele mora em São Paulo, lembra? Mas ele quer te conhecer melhor, passar algum tempo com você. Como um passeio? Ian perguntou Miguel, a empolgação crescendo em sua voz. Sim, como um passeio, concordou Eduardo. Quando você estiver melhor, podemos nos encontrar com ele no parque. Às 9 horas, conforme combinado,
Henrique apareceu. Desta vez, trouxe um pacote embrulhado em papel colorido. Bom dia! Cumprimentou, parecendo mais descansado que na noite anterior. Miguel, por outro lado, não compartilhava da reserva do pai. Você voltou! Exclamou, sentando-se mais reto na cama. Henrique sorriu e Eduardo percebeu que era um sorriso genuíno, não o sorriso calculado e profissional que costumava ver nos eventos corporativos. Eu prometi que voltaria, não foi? Disse Henrique, aproximando-se da cama. E trouxe algo para você. Ele estendeu o pacote e Miguel o aceitou com olhos arregalados. Posso abrir, pai? Perguntou, olhando para Eduardo. Eduardo assentiu, uma pontada de emoção o atingindo, ao perceber que, mesmo com toda a empolgação, Miguel ainda procurava sua aprovação. Miguel rasgou o papel ansiosamente, revelando um livro ilustrado sobre dinossauros. Uau! Exclamou, folheando imediatamente as páginas coloridas. Não sabia se você gostava de dinossauros? Disse Henrique, parecendo um pouco nervoso. Mas eu gostava muito quando tinha sua idade. Eu amo dinossauros! Respondeu Miguel entusiasticamente. Meu favorito é o T-Rex, mas também gosto do Triceratops. Sério? Os meus favoritos também! Eduardo observou a interação, sentindo-se como um espectador em uma cena que nunca imaginou presenciar. Havia uma conexão natural entre pai e filho, algo que transcendia os 5 anos de ausência. A conversa sobre dinossauros evoluiu para outros tópicos: escola, amigos, desenhos animados favoritos. Henrique absorvia cada detalhe, ocasionalmente lançando olhares para Eduardo, como se pedisse permissão para continuar. Finalmente, Miguel perguntou a questão que Eduardo sabia que viria. Você e o papai eram casados? A pergunta pegou ambos os adultos de surpresa. Henrique olhou para Eduardo, deixando a resposta para ele. Não, filho, respondeu Eduardo suavemente. Nós não éramos casados, mas nos gostávamos muito. Então por que você nunca visitou a gente antes? Perguntou Miguel diretamente a Henrique. Complicado, Miguel. Seu pai e eu tivemos alguns desentendimentos. E depois não conseguimos nos encontrar por muito tempo. Vocês brigaram? Algo assim, admitiu Henrique. Mas o importante é que estou aqui agora e quero muito conhecer você melhor. Miguel considerou isso por um momento, então assentiu, como se aprovasse a resposta. Tá bom, você pode visitar a gente quando quiser. O resto da manhã passou rapidamente. Quando tudo estava pronto e as malas feitas, chegou o momento de partir. Então, disse Henrique, um tanto desajeitadamente. Vocês estão prontos para ir para casa? Combinamos o parque, então? Perguntou Henrique. Talvez. Domingo? Se Miguel estiver se sentindo bem o suficiente? Eduardo assentiu. Domingo está bom? O parque municipal perto do centro, às 10 da manhã? Perfeito. Concordou Henrique. Ele se virou para Miguel, agachando-se para ficar na altura dos olhos do filho. Até domingo, então. Estude bastante sobre os dinossauros para me contar o que aprendeu, ok? Miguel sorriu amplamente. Ok, vou aprender tudo sobre o T-Rex. Henrique sorriu de volta e Eduardo viu um brilho de emoção nos olhos do Alfa. Até domingo, disse Eduardo, estendendo a mão para ajudar Miguel a descer da cama. Henrique assentiu, compreendendo o limite implícito. Até domingo. Cuidem-se. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Eduardo. De um lado, a rotina de cuidar de Miguel. De outro, a ansiedade sobre o encontro com Henrique. Miguel não parava de falar sobre o outro pai e o livro de dinossauros. Eduardo se esforçava para compartilhar a empolgação do filho, mesmo enquanto lutava com seus próprios medos. No domingo de manhã, Eduardo acordou mais cedo que o habitual, uma ansiedade inquieta tornando impossível permanecer na cama. Miguel, por outro lado, dormiu até mais tarde, compensando a energia gasta na recuperação. Às 9 horas, Eduardo estava preparando o café da manhã quando ouviu os passos animados de Miguel correndo pela casa. Hoje vamos ver meu outro pai!
anunciou o menino, praticamente pulando de empolgação. Miguel devorou o café da manhã e correu para se vestir, escolhendo sua camiseta favorita com estampas de dinossauros. Às 10 horas em ponto, chegaram ao Parque Municipal. Era um domingo ensolarado e o parque estava razoavelmente movimentado. Eduardo escolhera o local propositalmente, um espaço público, aberto, com muitas pessoas ao redor. Ainda não confiava completamente nas intenções de Henrique. Eles mal haviam chegado ao ponto de encontro combinado quando Eduardo avistou Henrique caminhando em sua direção. Alguns transeuntes o olhavam 2 vezes, claramente reconhecendo o famoso empresário. "Ele chegou!" exclamou Miguel, soltando a mão de Eduardo e correndo em direção a Henrique. Henrique sorriu amplamente ao ver o filho correndo em sua direção e agachou-se para recebê-lo. Por um momento, pareceu hesitar, incerto se deveria abraçá-lo. Mas Miguel não teve tais reservas e lançou-se diretamente nos braços do pai Alfa. Eduardo observou a cena com emoções conflitantes. Havia algo tão natural na interação entre os dois. "Trouxe meu livro para te mostrar o que aprendi", Miguel estava dizendo animadamente, enquanto puxava Henrique pela mão em direção a Eduardo. Quando chegaram onde Eduardo estava, os 2 homens se cumprimentaram com acenos de cabeça, um tanto desajeitados. Eles começaram a caminhar pelo parque, com Miguel no centro, segurando a mão de ambos os pais. Para qualquer observador, pareceriam uma família desfrutando de um domingo no parque. No playground, Miguel correu imediatamente para os balanços, deixando os 2 adultos sozinhos por um momento. "Ele parece bem recuperado", comentou Henrique, observando o filho correr. "Sim. Os médicos disseram que ele está completamente fora de perigo. Só precisamos ficar atentos a qualquer medicamento com aquele componente." Henrique assentiu. "Eu pesquisei. Essa alergia é comum na minha família. Meu primo teve uma reação similar quando criança." Eduardo olhou para ele surpreso. "Você nunca mencionou isso." "Eu não sabia na época", admitiu Henrique. "Só descobri quando comecei a investigar a história médica da família após você partir. Queria estar preparado para quando encontrasse vocês. Pai! Outro pai! Olhem como estou alto!" Chamou Miguel do topo do escorregador. Ambos sorriram e acenaram, e Eduardo sentiu uma pontada ao ouvir Miguel referir-se a Henrique como outro pai tão naturalmente. A manhã passou rapidamente. Eles percorreram o parque, parando no playground, no lago, para observar os patos. E, finalmente, sentando-se para que Miguel pudesse mostrar a Henrique tudo o que havia aprendido sobre dinossauros. "Ele é incrível, Eduardo", disse Henrique baixinho, enquanto observavam Miguel brincar. "Você fez um trabalho incrível, criando-o sozinho." O elogio pegou Eduardo desprevenido. "Obrigado. Não foi fácil, mas ele é tudo para mim." "Eu entendo isso agora", disse Henrique, melancolia em sua voz. "Só lamento ter perdido tanto tempo." Quando era hora de ir, Miguel abraçou Henrique apertado, fazendo-o prometer que voltaria logo. "Daqui a 2 semanas, então", disse Henrique a Eduardo, enquanto se preparavam para partir. "Daqui a 2 semanas", confirmou Eduardo. Enquanto caminhavam para casa, Miguel segurando sua mão e falando animadamente sobre tudo o que haviam feito com Henrique, Eduardo percebeu que a visita ao pronto-socorro, que tanto temera ser o fim de tudo que haviam construído, poderia ter sido, na verdade, o começo de algo novo. Algo assustador, incerto, mas potencialmente bom para todos eles. 5 anos fugindo tinham chegado ao fim. O que viria a seguir, Eduardo não sabia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas fugindo do passado. Estava, hesitantemente, olhando para o futuro.